Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que o nosso mestre e amigo possa envolver-nos em clima de paz, em clima de harmonia. Nós hoje vamos falar de um tema que é muito grato para todos nós e que, por certo, todos nós vivenciamos no nosso dia-a-dia, que é tratarmos da ecologia do planeta. Temos sempre aquela atenção que colocamos no chão, o que devemos colocar, o que não devemos colocar, e educar, acima de tudo, aqueles que fazem parte da nossa prole. Os nossos filhos, os nossos netos, para que possamos manter precisamente o planeta, o nosso lar, a nossa casa maior, em segurança, com maior limpeza, com maior equilíbrio. E isso é um ato que todos nós devemos privilegiar precisamente em nossas vidas. No entanto, quando nós abordamos o tema, portanto, da ecologia relacionado com o nosso mundo, com o mundo que nós habitamos, nós temos que incorporar aqui também os outros mundos, os mundos transitórios. Os mundos transitórios são aqueles para a qual todos nós, quando da morte do corpo físico, vamos ter que regressar a casa. Porque todos nós já viemos desses mundos transitórios, os mais variados. Todos nós que aqui nos encontramos, os que se encontram lá fora, independentemente da cor da pele, independentemente da religião a que cada um pertence, viveu precisamente nesses mundos de preparação, nesses mundos transitórios, nesses mundos equilibrados, que é a criação, portanto, dos próprios pensamentos, dos espíritos mais evoluídos, das inteligências mais evoluídas. Então, todos nós que aqui estamos não viemos todos do mesmo sítio. Viemos todos do mundo espiritual, mas nem todos do mesmo lugar, nem todos do mesmo sítio. Porque existem muitas moradas na casa do Pai, como ele assevera no Evangelho. Quando ele falou para nós, há muitas moradas na casa do meu Pai, do nosso Pai. Porque o Pai de Jesus é o nosso. Então todos nós viemos dessas moradas. E nessas diversas moradas existe também o equilíbrio. Existem hierarquias. Não hierarquias como nós vivenciamos aqui, mas são as chamadas hierarquias morais. E a hierarquia moral é algo que é muito difícil, portanto, de atingir. Não é impossível, porque todos nós que aqui nos encontramos estamos caminhando precisamente para atingir esse ponto sublime que é a nossa evolução moral. Então, ao atingir essa evolução moral, nós passamos por diversos pontos de ecologia, porque fomos retirando de nós as chamadas ervas daninhas, os desequilíbrios, o ódio, o egoísmo, o ciúme, a avareza. Portanto, faz parte da nossa limpeza do nosso mundo interno, do nosso eu. Faz parte da ecologia interna de cada um. E depois temos a ecologia, portanto, das circunstâncias adjacentes à qual nós vivenciamos, por onde passamos, por onde caminhamos, com quem conversamos, com quem dialogamos. Os nossos pensamentos que são dirigidos para aqui, para ali, para outro lugar qualquer, são precisamente sinónimo de ecologia. E os espíritos da luz, os amigos, os benfeitores espirituais, dizem-nos que na realidade, portanto, o maior poalho, o maior entulho que existe precisamente no mundo espiritual não são os gases das motas, nem dos carros, nem dos aviões, nem dos comboios, nada disso. São dos pensamentos das criaturas humanas. Então há necessidade de fazermos essa ecologia. Há necessidade de fazermos essa limpeza. Porque conforme nós pensamos, é conforme nós nos conduzimos. E muitas vezes nós pensamos em algo e nós vamos dizer. E quando dizemos, depois de o dizer, nós já nos arrependemos de o ter dito. Por isso assim, eu não pensei bem. Se eu tivesse pensado melhor, portanto, eu não teria dito isto ou aquilo.
Há um provérbio árabe que diz assim: não fales tudo o que sabes, nem digas tudo o que penses. Porque nem sempre uma coisa corresponde à outra. Então, eu convidava precisamente para nós fazermos uma pequena viagem que dentro deste contexto e relacionado com a ecologia, e vamos terminar primeiro para nós identificarmos o que é a ecologia. É uma das especialidades da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. As interações podem ser entre seres vivos ou com o meio ambiente. Com os seres vivos, nós, os nossos irmãos menores, portanto, os nossos animaizinhos, e precisamente o meio ambiente, portanto, em que nós vivemos. Então, o termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866. Até aí, nunca tinha sido falado. Mas o que é certo é que muitos de nós, na nossa postura, já tratava dessa ecologia. A palavra é que era desconhecida. Porque até certo ponto, desde que nós conhecemos, nós estamos sempre comemos, não é? Mas não tínhamos conhecimento de como é que fazíamos a digestão. Não tínhamos o conhecimento, portanto, quais eram os órgãos, não é, do aparelho digestivo. E a dada altura, nós ficamos a saber, precisamente, quais são as funções do aparelho digestivo e ficamos a saber, portanto, quais são os órgãos que dele fazem parte. A dada altura, a dado momento, é que nos tornamos capacitados para entender isso. E que alguém veio com essa tarefa de discriminar para nós, portanto. Então, no caso da ecologia, deu-se precisamente a mesma coisa. Foi utilizado pela primeira vez em 1866, na obra Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. E prosseguindo, então a palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa. Portanto, e logos, que significa estudo. Dessa forma, a ecologia é o estudo da casa. O conjunto das duas palavras em grego, a ecologia quer dizer o estudo da casa. Então todos nós que aqui estamos a procurar entender e a estudar, portanto, o que se relaciona com a nossa casa. A nossa casa é o planeta. Correto? Falando do que está adjacente, do que está envolvendo. Mas vamos falar também da nossa casa. A nossa casa particular de cada um de nós, que também necessita da ecologia. A participação de todos, o respeito de todos, o amor de todos, o equilíbrio de todos, a limpeza de todos, a contribuição de todos, a educação de todos dentro do nosso lar. Isso faz parte da ecologia. É o estudo da casa. Partindo de nós. Como partindo de nós? Então eu tenho que estudar, em primeiro lugar, a minha casa. A minha casa interna. Entender como sou, o que posso melhorar, entender a minha forma de comportamento, entender a forma como eu caminho, entender como eu falo, como eu penso. Então, o estudo da casa. Em primeiro lugar, nós temos que estudar a nossa casa, o nosso eu interno. E só depois nós podemos entender e partir precisamente para estudar, portanto, a casa no cômputo geral, que é o mundo em que nós habitamos, é o mundo em que nós vivemos. A ecologia pode ser considerada uma das ciências mais complexas e amplas, pois para compreender o funcionamento da natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos de estudo, como a evolução, tem a ver com o estudo da casa, a genética, a citologia, a anatomia e a fisiologia.
Ao estudar-se a ecologia, é importante saber que ela se divide em níveis de organização que se dividem em população, grupo, não é? Nós fazemos parte da população, a comunidade, também fazemos parte dessa comunidade do nosso bairro, portanto, da nossa vila, da nossa freguesia, portanto, dos ecossistemas, portanto, daquilo da qual nós trabalhamos e exercitamos para a segurança, portanto, do próprio planeta, da nossa própria casa, e da biosfera, aquilo precisamente que envolve, portanto, todas as vidas. Então, o Livro dos Espíritos trata deste assunto? Trata sim. Na lei de conservação. Então nós buscamos a questão 702 do Livro dos Espíritos, que diz assim: é a lei da natureza o instinto de conservação? Estamos a falar da ecologia. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, os que laboram, portanto, de forma inconsciente, sem saberem o que estão realizando, mas estão prestando um serviço muito grande a Deus e à espiritualidade maior, porque nós trabalhamos com Deus como co-criador. Então, e raciocinado em outros. Nós, que já temos a capacidade de raciocinar um pouco, não é? Portanto, de pensar, portanto, um pouco em condições, que já colaboramos de forma um pouco mais, de forma consciente. Então, uns laboram de forma inconsciente, sem se aperceberem, mas laboram, e outros de forma consciente. Então, quer dizer, portanto, que aqueles que laboram de forma consciente conduzem mais ou menos os outros que laboram de forma inconsciente. Estamos-nos a fazer entender? E na 703 diz assim: com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? O bem-estar, o equilíbrio, a educação. Muito bem. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, todos nós, se nós formos aos lugares mais remotos do planeta, àquela população que ainda, portanto, não tem conhecimento, portanto, do progresso a alcançar, eles têm algo dentro deles, algo que é instinto, que sabem, portanto, que alguém, algo é superior, portanto, e nos conduz. Eles têm essa noção. Podem não saber, portanto, que é Deus, porque dizem, portanto, quando troveja, portanto, que é Deus, quando faz lâmpada, que é Deus, portanto, não têm aquela noção consciente, portanto, do que é Deus. Mas, de uma forma instintiva, portanto, aquilo mora lá dentro. Tal e qual como nós. Há aquelas criaturas que se dizem assim: eu sou ateu, eu não acredito absolutamente em nada. E tem um comportamento mais cristão, em muitas das vezes, do que o próprio cristão que segue uma ideia religiosa, seja onde for. E, no entanto, ele diz-se ateu. E muitas vezes faz algo, portanto, com muito mais preponderância, com muito mais empenho do que o próprio cristão. E, no entanto, ele diz-se ateu. Isto é para nós refletirmos como, na realidade, portanto, isso mora dentro, portanto, de cada um. Analisando as diversas obras espíritas, e são enormes, que tratam das colónias espirituais, quase em todos encontramos descrições sobre as paisagens belíssimas e os seus contornos, nos convidando à busca da serenidade pela diversidade do ambiente e da ação vibratória do meio.
As obras da teoria espírita, que nos são trazidas pelos benfeitores espirituais como Filomeno de Miranda, Becerra de Menezes, Ivone Amaral Pereira, as obras, portanto, do Raul, narram-nos precisamente desses mundos intermediários, onde existe precisamente a ecologia, o bem-estar, mas também onde existem, portanto, lugares de preparação para aqueles, portanto, que tiveram um comportamento menos nobre, portanto, quando passaram por este lado da vida. Os criminosos, os suicidas, os fazedores de guerra, os fazedores da fome, os fazedores do desequilíbrio. Esse, pela sua própria mente, pelos seus próprios pensamentos desequilibrados, criam zonas expurgatórias nos mundos intermediários. São os mundos a experiência. São os mundos escola. Onde nós vamos despertar precisamente pela dor, como dizia Jesus. Quem não progride pelo amor vai logo mais progredir pela dor. Então a dor, portanto, não é castigo. Não. É uma forma educativa, precisamente para que cada um desperte para a razão. A natureza forma todo um conjunto equilibrado e ali podemos encontrar algum íntimo relacionamento entre os três reinos, o mineral, o animal e o vegetal, que fazem parte, portanto, do sistema ecológico. E existe do outro lado? Existe sim. O outro lado que nós pensamos que é o outro lado. O mundo intermediário, portanto, correspondente àquilo em que nós estamos agora aqui vivendo, não é muito longe do nosso. Ele não se sobrepõe, mas se interliga com este. Precisamente pela corrente dos pensamentos, que é a nossa porta de entrada e de saída. Nós nos identificamos pelos pensamentos. Todos nós que aqui estamos e os que estão lá fora, nos identificamos com o outro lado da vida pelos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos identificam o nosso caráter. O nosso caráter vai identificar a nossa postura, as nossas capacidades de análise. O nosso caráter é uma árvore. Se quisermos saber como ela é uma árvore. Imagina-nos uma árvore, portanto. Então nós vamos alimentando essa árvore. E vamos renovando essa árvore. Vai nascendo frutos. Uns vão amadurecer, portanto, e vão tornar-se gostosos. E são os agradáveis, relacionados com os bons pensamentos. Mas outros vão se relacionar precisamente sobre os maus pendores. Então os frutos vão apodrecer. Vão ser mal cheirosos. Vamos ter dificuldade, portanto, de relacionamento. Não nos vamos configurar uns com os outros. Não nos vamos respeitar uns aos outros. Então a nossa árvore começa a murchar. Então é preciso regá-la de novo, fazer com que ela desperte. E possam ser substituídos precisamente aqueles frutos, portanto, que não prestam. E nós colocarmos lá outros, que são os mais agradáveis. A limpeza da nossa casa. A limpeza, portanto, do nosso lar. Até mesmo as construções. Notem bem. Como casas, ruas e outras que obedecem à lei da afinidade. Se repararem, portanto, na construção daqui, deste lado da vida, portanto, quando se constrói uma rua, portanto, uma casa, portanto, não é um prédio, portanto, seja o que for, uma ponte, portanto, sempre, portanto, está ali, portanto, há algo que tenha a ver com o equilíbrio, portanto, do planeta, para que tudo funcione precisamente bem. Do outro lado da vida é exatamente a mesma coisa. Podemos às vezes até duvidar, mas é verdade. Nós dizemos sempre assim, nós temos tempo para acreditar. Às vezes nos perguntam, como é que temos tempo?
Todos nós um dia, portanto, vai tocar a sineta e nós vamos partir para o outro lado da vida, para o nosso mundo natural, porque este não é um mundo natural. Este é um mundo emprestado. Mas este é o mundo real que nós precisamos. Porque o mundo ideal, ao qual nós aspiramos, todos nós, esse é do outro lado. Esse é o mundo ideal. Mas nenhum de nós, portanto, vai deixar o mundo real em que vive para ir viver no mundo ideal. Porquê? Porque nós temos que preparar o nosso mundo ideal, portanto, deste lado da vida. Então nós precisamos de tudo o que está aqui para logo mais atingirmos o nosso mundo ideal. Então nós precisamos da dor, precisamos do sofrimento, precisamos da zanga, precisamos do desequilíbrio, porque é através dessas situações que nós vamos corrigir, portanto, os nossos erros. Então nós precisamos do mundo real, que é aquilo que nós estamos a habitar. Tudo quanto existe à nossa volta tem necessidade de existir. Mas se eu trabalhar, portanto, para não contribuir, não é? Portanto, para aquilo que eu estou a ver, portanto, que possa ser errado, então não, eu vou melhorar, eu vou fazer um esforço para melhorar aquela situação. São coisas diferentes. Então o mundo espiritual está como a Terra, possui a sua fauna, notem bem, a sua flora, seus rios e lagos, e mares, montes e montanhas. Leão Tolstói, certa feita, nos narra que estava caminhando por uma planície do outro lado da vida, algo belíssimo, que ele nunca tinha visto. E ao longe viu um grupo de homens sentados, conversando, numa pequena elevação, rodeada de pequenas árvores. Era uma paisagem belíssima. E Leão Tolstói nos narra isso. E foi caminhando como se pertencesse àquele grupo. E quando chegou ao grupo, ele se decidiu sentar-se junto daqueles que estavam conversando, porque ele achava que fazia parte daquele grupo. E sentia que aquele que estava conversando com aqueles homens e com aquelas mulheres, era uma multidão de criaturas. Ele olhou precisamente da forma como ele estava vestido. Tinha um manto azul, belíssimo. Tinha um aspecto de jovem. E ele foi escutando. E aquele homem estava narrando períodos à época de Jesus, quando ele conheceu Jesus. Então ele questionou: por acaso tu és aquele Zaqueu a quem tu visitaste? Sim, sou eu. Então isto é para dizer o quê? Que os amigos da vida maior, Leão Tolstói, como outros, narram para nós precisamente essas belezas que existem do outro lado da vida. Num sistema ecológico um pouco mais evoluído, devido às mentes das criaturas, aos pensamentos das criaturas. Somos nós que contribuímos precisamente para o bem-estar e para a transformação, precisamente, da nossa casa, daquilo que nós vamos encontrar do outro lado da vida. Dá para pensar. Onde nós moramos aqui, cada um de nós é uma cópia rudimentar. Notem bem, uma cópia rudimentar do que existe do lado de onde nós viemos. Então vale a pena nós criarmos em nós esse sistema ecológico de seriedade, de honestidade, de limpeza, de asseio, de sentido fraterno, de caridade. É algo de muito belo. Sabem porquê? É aquilo que nós transportamos. E depois vamos ter a oportunidade de caminhar por essas paisagens que, sem nos apercebermos, de forma inconsciente, fomos nós que criamos.
pelos nossos pensamentos. Então, vários são os espíritos que nos descrevem o ambiente onde se encontram, desde os mais densos e lúgubres até às paisagens mais sublimes. Descrevem, por exemplo, lamaçais, fétidos e pestilentos, águas lodosas com lodo, como, por exemplo, flores perfumadas e de cores indescritíveis de rios tranquilos e cristalinos. Depende da forma como cada um se encontra. A distância não é muito grande. É uma questão de ação vibratória, de ação mental, de como eu me encontro. Eu posso estar aqui, portanto, com os pés num pantanal, viscoso, de sentimentos de enfermidade. E ali, bem perto, nem 1 metro de distância, alguém está palmilhando, portanto, um luar agradável, uma planície, portanto, repleta, portanto, de flores, bem ali perto. A ação vibratória, portanto, é que é diferente. Então, todos nós construímos deste lado da vida o nosso sistema ecológico para podermos vivenciar do outro lado. Quando nós partirmos, todos nós, serve de consolo para todos nós. Ninguém vai morrer para descansar. E a gente às vezes ouve tantas vezes em casa, gostava de morrer para descansar. Mas ninguém vai morrer para descansar. Nós vamos morrer para trabalhar. De uma outra forma. Nós aqui trabalhamos no duro, somos carpinteiros, eletricistas, canalizadores, sei lá, trolhas, pedreiros, tudo é necessário. Escriturários, tradutores, seja aquilo que for. Do outro lado, nós vamos trabalhar de outra forma. Vamos continuar a evoluir. Vamos frequentar escolas. Conforme a nossa aspiração, nós hoje somos... Nós não somos, nós estamos nesta profissão. Porque logo mais nós vamos estar noutra. Eu não sou eternamente José António, não. Eu estou em José António, mas ontem fui o Álvaro, fui o Francisco, fui a Margarida, fui qualquer coisa assim. Porque nós já vivemos tantas vezes e já tivemos tantas personalidades exteriores, não é? Que nós já não lembramos. Mas pela nossa característica, pela característica de cada um, fica sempre uma restinha, portanto, uma tendência de qualquer coisa, não é? E às vezes nós dizemos assim, os homens haviam de engravidar, dizem as senhoras, para saberem o que é bom, portanto, carregaram bem pé durante 9 meses, eles apenas, mas eles já foram mulheres, e se não se foram, vão ser. Nós só mudamos de fato. O espírito, a inteligência de cada um é a mesma. Nós só mudamos de fato conforme a circunstância e a necessidade. Então nós mudamos de fato. Hoje somos o José, amanhã vamos ser a Manuela, depois vamos ser a Margarida, depois vamos ser a Tijoaquina, portanto, qualquer coisa. Portanto, todos nós mudamos conforme a circunstância. E muitos de nós têm ainda aquele aspecto de determinadas tendências daquilo que foi. Por isso nós vemos hoje tanta gente a querer mudar de sexo. São tendências que cada um traz das vidas abusivas que tiveram antes e que tiveram necessidade de nascer, portanto, com o sexo diferente hoje, para saberem através da experiência, portanto, darem valor àquilo que... Mas a tendência está lá. Mas eu não suporto, até eu quero mudar. Ele vai mudar, sim, ele pode mudar, às vezes que quiser, mas vai ter que passar a experiência até vencer a prova. Porque faz parte da lei. Eu posso mudar? Pode. Mas a prova, um dia vai ter que suportar. A expiação vai ter que suportar. Porque faz parte da evolução. Então, e a gente diz assim, mas será que é Deus que castiga nada? Deus não castiga nada. Não castiga, não é aquele homem velhinho de barbas, portanto, com o bastão que está à espera de cada um de nós, para nos açapar. Se Deus não existe, nunca existiu. Só nas nossas mentes distorcidas.
Deus é o Pai amoroso das nossas vidas, que nos concede oportunidades novas para nós nos reequilibrarmos. Ele gosta tanto de nós que nos dá a oportunidade de nascer muitas vezes, até quantas forem necessárias, para atingirmos a perfeição. E isso faz parte do sistema ecológico, da nossa alma, do nosso espírito. Arthur Findlay, que era um magistrado inglês, nascido a 16 de maio de 1883, falecido a 24 de julho de 1964, e fundador do jornal Physic News e do Instituto Internacional de Pesquisa Psíquica, autor de vários livros, entre eles No Limiar do Etério, nos relata suas conversas com os espíritos errantes. Errantes é aqueles que caminham, portanto, do outro lado. Errantes quer dizer, portanto, que são aqueles espíritos que ainda necessitam de trabalho, de progresso, e, portanto, são aqueles que ainda andam entre o outro lado da vida e este lado da vida. Portanto, chamam-se a esses amigos espíritos errantes, tal qual como nós. Andamos cá e do outro lado. Até chegar ao ponto em que nós não necessitamos mais de vir, portanto, para cá. Mas quando isso chegar, portanto, nós já atingimos o estado evolutivo, não é? Já atingimos, portanto, a perfeição. Então ainda vamos ter mais durante alguns anos, não sabemos quantos, não é? Milénios, não é? Portanto, para fazermos esse trajeto. Chegando à conclusão que fora do corpo continuamos a existir como unidades de pensamento isoladas, sem nos confundirmos com nenhuma outra mente desencarnada nem com o todo universal. Então, cada um de nós é a personalidade, portanto, que é agora, do outro lado. Imaginemos, portanto, nós estamos aqui agora, todos nós. Não é? Se partíssemos agora todos para o outro lado da vida, não é? Provavelmente não nos iríamos ver todos na mesma altura sentados. Portanto, porque a ação vibratória de cada um é diferente da do outro. O estado evolutivo de cada um é diferente do outro. Querem saber como é verdade? Todos nós conhecemos aquilo que o outro conhece. Mas não conhecemos, mas não. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem aquilo que já alcançou. Por isso é que é bonito isto, não é? Portanto, por isso é que demonstra, portanto, essa continuidade da vida, não é? Portanto, aquele é engenheiro, aquele é arquiteto, aquele é carpinteiro, aquele é pisteleiro, aquele é trolha, aquele é marceneiro, aquele é sapateiro, portanto, todos nós somos criaturas diferentes. Mas todos nós somos filhos de Deus, todos, sem exceção. E o mais interessante é que todos nós precisamos uns dos outros. Não temos como nós dizemos, eu não preciso daquele para nada. Ao mais pequenino pormenor ou circunstância, nós já estamos a bater à porta daquele a quem nós dissemos que não precisamos para nada. Porque precisamos todos, porque estamos todos envolvidos no mesmo projeto. Qual é o projeto? De Deus. Sobre a égide de quem? De Jesus, que é o governador da terra. E nós estamos comprometidos precisamente com Jesus. Nós somos espíritos inteligentes. O espírito é o princípio inteligente do universo. Não é nenhuma anedota. Não é nenhum fantasma, nenhuma malquerença, nada disso. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus. Então logo nós somos centelhas divinas, todos nós, a desenvolver. Uns têm a noção disso, outros nem tanto. Mas todos nós somos aquelas coisinhas, aquelas centelhazinhas, não é? Criadas por Deus. Então nós somos criados na luz, porque fomos criados por Deus. Nós partimos do seio de Deus para podermos alimentar, portanto, os planetas, escolas criados por Deus, para que nós possamos ajudar ao progresso do planeta. O planeta passa por transformações e somos nós os grandes obreiros das transformações que os planetas, mundos passam. Mas não passam só os nossos. Também passam os mundos transitórios. São aqueles que nós vamos habitar do outro lado da vida. Porque nas diversas moradas, como já ouvimos, há umas que são belíssimas e há outras nem tanto. São aquelas que recebem aqueles que não se comportaram de forma devida. Então, temos que usar, portanto, essa ecologia, esse sentimento de bem-estar, de limpeza, de tornar o ambiente agradável, portanto, para nós vivermos.
Vamos imaginar, chegamos a casa ao fim, portanto, de um dia de trabalho, metemos a porta, portanto, a chave na nossa porta e entramos no nosso lar, no nosso apartamento, na nossa mansão, portanto, no nosso barraco, seja onde for, não é? E gostamos de silêncio, porque trabalhamos esse pendor em nós, viver em silêncio, mas conversando, dialogando em casa, tendo uma postura correta. Entretanto, temos o vizinho do lado, que abre a porta, põe o rádio nas maiores alturas, portanto, há aquelas discussões, existem os maiores palavrões, e a gente diz assim, meu Deus, será que eu moro no mesmo palacete? E moramos todos no mesmo, correto? Então nós temos, para seguir o raciocínio, então nós temos o céu, não é? Temos a ecologia do nosso lar pelo sossego, e vamos ver, portanto, qual é a ecologia, portanto, do vizinho ao lado, portanto, pelo desassossego. Estamos a fazer entender? Portanto, é essa tarefa, portanto, que nós precisamos de criar, portanto, em nós. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso, portanto, se aperceberem. Acho que isto andou para trás, não é? Teremos, portanto, peso, todos nós, temos peso, mesmo fora do corpo. Temos forma, individualidade e a mesma mente que temos agora. Porém, no que concerne ao meio ambiente, dissemos que o mundo etéreo se assemelha a este que se compõe de individualidades. O mundo etéreo é o mundo do outro lado da vida. É exatamente, portanto, igual a este. Sem tirar nada. Está bem? É exatamente igual. Cada um pode imaginar, portanto, como está sentado, pode imaginar como é o outro lado da vida. É exatamente a este. À mesma hora que nós estamos agora aqui, do outro lado da vida, tem outros nossos amigos ouvindo exatamente a mesma coisa que nós estamos a ouvir. Convidados pelos benfeitores espirituais para que possam despertar da sua letargia, para que possam balsamizar as dores, portanto, que transportaram daqui para o outro lado da vida. Porque as enfermidades, a dor, a aflição, o que reflete é o físico, é o corpo físico. Mas quem está doente é a alma. Então nós aqui, quando tomamos o medicamento, é para atenuar o efeito da enfermidade, mas não a causa. Porque a causa está precisamente nas ações que nós praticamos. Então a causa precisa ser tratada no mundo espiritual, nos hospitais espirituais. É verdade. Nos hospitais espirituais, que são aqueles que vão tratar da ecologia perispiritual, portanto, aquele que vai para o outro lado da vida, que é o chamado corpo espiritual do espírito, que é o modelo deste. Modelo não, o molde, que é o molde deste. Então, é lá, nos hospitais espirituais, que são tratadas as causas das enfermidades, dos nossos maus pendores. É lá que nós somos convidados a alterar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para nos tornarmos criaturas melhores, mais saudáveis, mais alegres, mais fraternas. E somos convidados, precisamente, a cada um vai fazer isso pelo seu próprio pé, com o seu próprio esforço. Porque os benfeitores espirituais ajudam, sim. Mas quando trazem a bandeja com o chá e os biscoitinhos, dizem assim, meu filho ou minha filha, és tu que vais ter que tomar o chá e comer a bolacha. Porque senão, sou eu a trazer o chá, a comer a bolacha, quem sou o beneficiado sou eu, e tu continuas a passar fome. Então, cada um de nós tem que fazer, portanto, a sua parte. Admitimos, tirando de nossas experiências físicas, a conclusão lógica de que todas as coisas vivas são animadas pela força da vida. E desde então já não será despropositado concluir que tal força combinada com a mente, que tem o poder de atuar sobre a matéria física,
produzindo o que experimentamos aqui no nosso mundo, também dispõe do mesmo poder para influenciar a matéria etérea, para produzir árvores, animais e outras formas viventes no mundo do éter, semelhantes às que existem no mundo físico. Isto é para dizer o quê? Não será despropositado acreditar-se que o mundo etéreo contém árvores, animais e flores para todos os fins e efeitos que lhes são assinados pelo nosso mundo, nem que, quando realizamos a passagem da chamada morte, vamos encontrar-nos em um mundo muito semelhante ao que hoje vivemos, com a diferença de que lá não estamos embaraçados pela matéria física e de serem nossos cérebros mais ativos e mais rápidos os nossos pensamentos e movimentos. Então, quer dizer, quando partimos para o outro lado, nós já não temos o corpo físico, portanto, que tem um certo, quer dizer, em algumas circunstâncias, um certo estorvo, não é? Portanto, uma certa confusão. Estamos mais livres, portanto, para receber a ação benfeitora, a orientação dos amigos, os conselhos dos benfeitores espirituais. Estamos mais aptos a isso. E aprendemos como espíritos muito mais rapidamente do que aqui. Quando despertamos do outro lado da vida, quando os amigos vêm ter connosco e nos despertam, eles nos dizem, portanto, que há determinadas regras, portanto, para nós cumprirmos. E nós não temos como dizer que não. Eu não posso. Não é como aqui, a gente, hoje não vou, hoje não posso, não tenho tempo. Mas está a chover muito. Mas está a ventar. Não tem, não é? Hoje tem o aniversário de não sei quem, da avó, da tia, do sobrinho, da amiga, do que. Não é? Nós lá não podemos precisamente entrar dentro desse pormenor. Porque tem regras para cumprir. Nós falamos muito de um livro muito interessante, que é muito gratificante para nós e bastante explícito, grandioso, que é o Nosso Lar. E nós sempre lembramos daquela ânsia, portanto, de André Luiz, que certa feita quis falar, portanto, com o administrador da colónia espiritual, com o governador da colónia. Então disseram assim: vais por esta avenida, por aquela, portanto, fica lá ao fundo, portanto, lá naquele edifício, portanto, gigantesco, fica lá. Até ele lá vai, portanto, eu vou falar com o governador. Quero saber como é que se faz para ligar o telefone de lá para cá, para falar com a família, para ver a família, portanto, quer escrever à família. Ora bom, então ele lá vai. Quando chegou lá, portanto, o edifício, aquele auditório, estava repleto, portanto, de outras entidades à espera, portanto, de serem atendidas pelo governador. Então ele, portanto, como havia sido médico deste lado da vida, se achava, portanto, ainda com alguma importância, com algum pendente. Ele vai para o corredor do meio e tal. E quando chegou à altura, assim, meu filho, era para falar com o senhor. E ele olhou-se assim: tem que aguardar. Tem que aguardar. Como estava tudo ocupado, ele foi andando e sentou precisamente nas últimas cadeiras, portanto, lá da... Então foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo. E ele foi o último a ser atendido. Nós aqui mesmo, tirando o tiquezinho, às vezes queremos trocar, portanto, não é? O trabalhar da máquina, não é? Assim, eu sou o 30. Mas é o 31. Será que o 31, portanto, é antes do 29? Portanto, então há regras, portanto, do outro lado, quando nós são para cumprir. E quando nós cumprimos, nós precisamente vamos andar durante mais algum tempo, portanto, de um lado para o outro, vai dali, vai daqui para ali, dali para lá, e vamos viver durante anos a fio, muitas das vezes na ociosidade, perturbados com as enfermidades que transportamos, vinculados ao ódio, portanto, ao ciúme, à avareza, continuamos vinculados a isso. E depois tem outra agravante, é que muitas vezes nós visitamos os lares onde nós vivemos. E sem nos apercebermos, pela ação vibratória, causamos dor e enfermidade naqueles que lá estão. Dores de cabeça, dores de braços, dores de pernas, cansaço.
síncopes, e sem nos apercebermos, é o familiar que, se não é por maldade, mas está ali e transmite a ação vibratória com que partiu ali ao próprio familiar que esteja um pouco mais fragilizado ou que tenha um pouco mais de sensibilidade. É aquele que recebe dentro do lar. Então depois vai ao médico. Mas eu tenho problemas de... Não é? Desmaiei, caí para o lado, portanto, ando no médico, já fiz vários exames, fiz um TAC, fiz mais outro não sei o quê, mas não tem nada. Não acusa nada, não tem nada. Claro que não tem nada. Mas muitas das vezes o médico não satisfez, mas isso é do foro nervoso. Então vai ter que tomar aqui uns ansiolíticos e umas coisas, não é? Mas vai tomar um ansiolítico para uma enfermidade que não tem. E vai causar a enfermidade pelo tempo. E pelo tempo vai causar uma obsessão. E muitas vezes pelo tempo, portanto, chega à morte. Porque não percorremos o caminho certo, portanto, em busca de ajuda, em busca de auxílio. Porque desacreditamos que a vida continua. Porque desacreditamos que, pela falta de ecologia, pela falta de sentir, portanto, do senso comum de que a vida continua, nós, em lugar de prosseguirmos viagem quando despertarmos do outro lado da vida, não, nós atendemos ao chamado do familiar pela saudade e vamos precisamente habitar no mesmo lar que habitávamos antes. Vamos deitar com a esposa à noite, vamos levantar de manhã e cortar a barba, lavar o cabelo, vamos sair para o trabalho, vamos apanhar o transporte, vamos andar a correr de um lado para o outro, vamos andar nas discussões às quais nós estávamos habituados. No entanto, eu já morri, mas eu vou fazer isso tudo. Pela falta de ecologia da minha parte, de entender que a vida, portanto, continua. Pela falta de aceito, pela falta de limpeza, portanto, do meu... E não aceitar os conselhos dos amigos que saberam dele. Olha, mas tu já morreste. Tu já não estás na matéria. Não acredito. Então, mas eu vejo-me, porque há o corpo espiritual, que foi um molde deste, que é exatamente igual. Só não é de carne e osso, mas é matéria. Então, quando a dor aperta, é que ele diz, meu Deus, me ajuda. Então, assim, depois são conduzidos. Mas até aí, portanto, Deus, na sua infinita bondade, deixa que cada um vá experienciando. Então, todos nós recebemos esta ou aquela perturbação por afinidade, porque estamos dentro do mesmo campo de afinidade com aquele que partiu. Por isso é que nós recebemos, porque quem não está, não recebe. Dá para entender? Se eu dirigir o mau pensamento àquele, portanto, para fazer mal, ele só recebe se tiver a mesma afinidade comigo e se ele tiver o mesmo, não é? O mesmo pendor de pensamento. Porque se ele não tiver, chega lá, é como uma bola de ping-pong. Bateu e regressa, portanto, ao ponto de partida. Não tem como. Muito bem. A natureza nas colónias espirituais constitui uma cópia melhorada da Terra. As cores são mais harmónicas e delicadas. As árvores frondosas oferecem sombra amiga àqueles que desejam repousar, uma vez que os espíritos errantes, mesmo os mais evoluídos, não prescindem de alguns momentos de descanso. Também se descansa do outro lado da vida, depois do trabalho feito. Todos nós aqui, quando trabalhamos mais uma hora, chama-se horas extraordinárias, não é? Que todos nós agora lutamos para receber as horas extraordinárias. Lógico, com todo o direito. As horas extraordinárias lá são pagas com trabalho. São chamados bónus hora. Quem mais trabalhar, mais bónus hora tem. Mais a experiência, portanto, adquire. Então o bónus, o vencimento não é em, né? Mas é precisamente em trabalho. Então há espíritos, não é? Portanto, que é uma coisa fabulosa. O nosso lar narra-nos que o espírito com mais bónus hora, portanto, na colónia nosso lar, é o espírito de Veneranda. É fabuloso. Porquê? Será por viver a ociosidade, por dormir de manhã até... Não. Também gosto de dormir até às 10, até ao meio-dia. Nem tanto.
Não é? Mas a nossa amiga veneranda, que é assim o nome, é um espírito com mais horas, com mais bónus horas, portanto, a colónia é o nosso lar. Então quer dizer que aquela que mais trabalho foi angariando, portanto, não é? Portanto, tinha as suas ocupações, não é? E foi trabalhando sempre até angariar, portanto, e isso dá uma certa experiência, uma certa elevação. Os animais participam da vida nas colónias. Os nossos animais participam, mas não, portanto, de forma, portanto, assim, permanente, muito, porque eles são conduzidos, não como nós. Nós temos um período de crescimento, um período de aprendizagem do outro lado da vida, até reencarnados. Os animais quase logo, portanto, são à exceção daqueles, portanto, que são aproveitados precisamente pelos caravaneiros, que ajudam nas pesquisas, precisamente, de entidades que vivem, portanto, de forma sombria e não querem despertar para a luz. E os animais são os guias, precisamente, dos espíritos elevados. Ora, como tudo progride, como tudo avança, são animais que atingiram um determinado estado evolutivo dentro da categoria, portanto, à qual existem. Sejam cães, sejam cavalos puxando carroças, portanto, no seu serve de transporte, precisamente para... Nós vemos isso nas obras espirituais, nas obras espíritas está lá narrado. Portanto, não estamos a inventar nada. Portanto, não é fantasia, portanto, é uma questão de nós procurarmos. Então, os animais são mais inteligentes e não sofrem... As cascatas possuem sonoridades musicais, formando um ambiente agradável e repousante. Os animais são mais inteligentes e não sofrem os temores nem as crueldades que experimentam na Terra. Portanto, dentro do contexto. A gente olha para o cãozinho, não é? Assim, os cães são todos iguais. Nem tanto. Cada um, portanto, tem a sua classe. Cada um tem o seu processo evolutivo. Os animais também têm alma, não têm espíritos, têm alma, que é diferente. Porque não pensam de forma contínua como nós. Nós somos espíritas. Porque pensamos de forma contínua, nós, não é? Portanto, temos um pensamento, portanto, raciocinado, correto? Os animais não. Então têm alma, correto? Então, não tem o pensamento contínuo. No entanto, portanto, se nós os ensinarmos, não é? De forma contínua, eles aprendem. Se a gente diz assim, salta a cadeira, diz tantas vezes, que ele vai entender aquilo pelo som. Ele vai entender que é assim. E aprende. Correto? Mas não quer dizer que ele tenha pensamento contínuo. Então, tudo forma um lindo cenário. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, sobre os três reinos, trata sobre as presenças de minerais, plantas e animais no mundo espiritual nas questões 585 a 613. Vejamos o que nos diz a questão 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, numa espécie, portanto, por determinado tempo, pois não está unida, portanto, a um corpo. Mas não é um espírito errante, como dissemos há instantes. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O animal não tem essa capacidade. A dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Então nós temos algo a mais em relação ao animal. Temos aquilo que nós chamamos consciência. Estamos a entender? O espírito animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Utilizado, ou seja, recambiado quase imediatamente para a nova vida. Mas são os espíritos benfeitores, os espíritos pensantes é que tratam precisamente. Por isso é que nós dizemos que em tudo, portanto, são os espíritos que tratam precisamente a serviço de Deus, uns de forma consciente e outros de forma, portanto, inconsciente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas, portanto, não tem esse. Portanto, os animais morrem e automaticamente são
recambiados, portanto, não têm tempo praticamente de viver essa erraticidade como seres pensantes. De realçar que na Revista Espírita de agosto de 1858, Allan Kardec trata da presença dos animais no mundo espiritual. E o espírito David Ash, em seus passeios pelo mundo espiritual, nos narra na sua obra Cartas de um Morto-Vivo, que foi recebido pela Elsa Barker, e diz assim: a Avenida dos Ciprestes era uma avenida que é conhecida, portanto, no mundo, portanto, onde esse espírito vive, tinha ficado para trás. Agora encontrava numa vasta planície, rodeada por uma floresta de árvores em flor. O ar estava impregnado de perfumes primaveris, os passarinhos gorjeavam numa alegria louca. No centro da planície elevava-se uma grande fonte circular, cujos jogos de água eram maravilhosos. Os repuxos jorravam a grande altura, caindo depois em nuvens irisadas de espuma. Um encanto inexprimível reinava sobre toda a paisagem. Então, o Espírito está narrando o local, portanto, onde ele, portanto, habitava. Os espíritos interrogados pelo reverendo George Val Owen, no livro A Vida Além do Véu, descrevem, de acordo com as suas limitações, ambiente em que se encontram no mundo espiritual. E ele diz: o terreno é muito extenso e todo ele está como em relação com as casas. Há relação em tudo, ou seja, tudo está construído de forma, portanto, equilibrada. Assim, por exemplo, as árvores são verdadeiras árvores e crescem como na terra, porém estão de acordo com os edifícios. Há uma espécie de ação vibratória, de contexto entre os edifícios, portanto, e as árvores. Vemos aqui, portanto, o sistema ecológico equilibrado, portanto, a funcionar. Não há discrepância, portanto, entre essas construções. As diferentes qualidades de árvores correspondem algumas a determinada casa mais que a outras e cooperam para o efeito e para o trabalho a que essa casa é destinada. Portanto, todas as casas são destinadas a determinadas tarefas, não é? Portanto, e cada uma tem a sua responsabilidade. Cada elemento dessa casa tem a sua responsabilidade. A atmosfera é também naturalmente influenciada pela vegetação e pela edificação. E permitam-me repetir, aquelas casas não são de mera construção mecânica, mas o produto da força de vontade dos que se acham aqui na alta escala e por isso gozam de grande poder criador. Então, para criar, portanto, esses ambientes, portanto, já é preciso ter, portanto, algum conhecimento e alguma força de vontade para dizer, como Jesus afirma no seu Evangelho: se vós tivesseis fé, como um grão de mostarda, que é aquela sementinha mais pequenina que a gente conhece, dirias àquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportava. Era a montanha, portanto, dos nossos sofrimentos, das nossas iniquidades. Não é a montanha de terra, não é? Portanto, é uma montanha simbólica. Não devemos esquecer que, por haver no mundo espiritual íntima relação entre habitantes e natureza, nas regiões umbralinas o ambiente é completamente diverso do que acabamos de apresentar. Vejamos a descrição de um ambiente em que se encontram os réprobos do suicídio em Memórias de um Suicida, que nos é narrada, portanto, por Camilo Cândido Botelho, que é o pseudónimo, portanto, de Camilo Castelo Branco. E ele diz assim: nessa paragem aflitiva, à vista torturada do grilheta, não distinguia sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desespero. Isso nos diz Camilo. Tampouco paisagens confortadoras que pudessem distraí-los na contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Portanto, isto é a narração de um homem que foi suicida, que foi Camilo Cândido Botelho, portanto, como dissemos, era pseudónimo do nosso Camilo Castelo Branco. São as regiões chamadas domínios sombrios. Umbrais, mundos de sombra, são lugares onde se acham todos aqueles que se esqueceram de Deus, que não dedicaram um segundo sequer da sua existência terrena em auxílio ao próximo.
São chamados almas de gelo, segundo o espírito Castro Lopes, na obra que ditou a Isaltino Barbosa, Um Espírito através do Cosmo, que é o nome da obra, prefaciada pelo professor Leopoldo Machado. Ele nos diz: são as moradas das pessoas indiferentes ao sofrimento alheio, que se compraziam em humilhar, torturar e conduzir o seu semelhante à rua da amargura, arrancando-lhes a pele, sugando-lhes o sangue. É reduto dos avarentos que só pensaram em amelhalhar fortuna sem despender a mínima parcela em alguma obra de ajuda material ou moral. Isto é um espírito que está a narrar, portanto, o que são os lugares, portanto, os umbrais. Muitos preferem permanecer nessas faixas vibratórias inferiores. Notem bem. Muitos preferem viver nessas faixas vibratórias inferiores, onde têm a oportunidade de dar vazão aos tenebrosos vícios e de perpetrar os mais hediondos crimes. Lá estacionam essas criaturas a sofrer as torturas e as agonias, até que tomem consciência de que existe a necessidade de evolver para mundos superiores. Aqueles são mundos sem encanto, sem beleza. O mundo que está sendo descrito é estéril, tem uma fauna paupérrima, na qual só figuram répteis e que se arrastam na sua superfície. Como a lembrar a essas almas o papel que representaram na vida, onde não foram mais que répteis humanos, serpentes venenosas que levavam o veneno no olhar e a morte nas palavras que preferiam contra o semelhante cuja felicidade desejavam ver destruída. São o mundo daqueles que obram nessas coisas que vão encontrar, que é a criação mental de cada um, como falámos no princípio. Então o reino vegetal é ainda mais pobre que o animal. Há algumas espécies de plantas rasteiras e escuras, impressionando pelo aspecto sombrio e triste, nenhuma árvore, nenhum arbusto, tudo pequeno e rastejante, como as almas dos habitantes, tudo lúgubre e hórrido, como as consciências dos espíritos que para ali são desterrados. Interessante. Se nós olharmos naqueles programas de televisão, realmente passam à noite, acho que é na Fox Life, ou assim uma coisa qualquer, um canal desse, é que vemos, portanto, a paisagem do planeta, e nós vemos aquela verdura, aquelas cascatas de água, e dá para nós pensarmos assim: há tanta gente boa à face da Terra, a pensar bem, e que produz tudo aquilo, todos nós. Diz assim, mas Deus não... nós já imaginamos quanta beleza existe à face do planeta. É obra de todos nós, dos nossos pensamentos. Mesmo aqui. Mesmo lá nos confins da Conchichina, mesmo lá. Todos nós. Os nossos pensamentos são aproveitados pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos construtores da natureza, para fazer vibrar, florir essa verdura, esse bem-estar, essa ecologia verdejante que nós necessitamos. Somos nós, todos nós. Então vale a pena nós pensarmos bem. Então o que vemos é uma coisa ínfima. Estes pensamentos, esta construção destes factos que nós ouvimos de umbralinos, é uma coisa tão ínfima. Por isso a gente diz que o bem vence. O bem vence. Não é o mal. O mal é precisamente a ausência por determinados instantes. É a falta de conhecimento. Portanto, que o bem, portanto, é algo, portanto, que nós podemos transbordar de nós. Então o professor José Herculano Pires, o método que melhor mediu Kardec, faz uma análise sobre o assunto e nos diz que a tragédia espiritual é sempre decorrente dos interesses praticados pelo homem e que são alimentados na ganância, na cobiça e no egoísmo, provocando o vampirismo voraz. Espíritos ainda desequilibrados e cheios de vícios se atiram como aves de rapina sobre os encarnados com tendências negativas, a fim de continuarem a praticar delitos, nos remetendo para a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que tem um interessante comentário sobre este assunto. Os espíritos maus, egoístas e endurecidos, logo depois da morte, sentem-se dominados por uma dúvida cruel quanto ao seu destino, presente ou futuro. Olham à sua volta, a princípio nada enxergam a fim de que possam dar vazão à maldosa personalidade,
e são tomados de desespero, pois o isolamento e a inatividade são intoleráveis para os espíritos maus. Então eles procuram ocupar as suas cabeças, não é? Portanto, com alguma coisa. Com o quê? Fazendo exatamente a mesma coisa, portanto, que faziam. Não erguem seus olhos para as regiões habitadas pelos espíritos puros. Examinam o que está ao seu redor e, logo notando o abatimento dos espíritos fracos em punição, aferram-se a estes como uma presa, valendo-se da lembrança que aguardam das faltas passadas, utilizando-se incessantemente delas para encarnecê-los. Então é isso que fazem precisamente os ignorantes. É aquilo que eles vão precisamente partilhar do outro lado da vida. Ainda em o céu e o inferno. Não lhes bastando esse escárnio, atiram-se à terra como abutres famintos e procuram entre os homens a alma que dê mais livre acesso às suas tentações. Então obedece deste com as mesmas tendências para praticar determinados atos menos bondosos, atos de maldade. Então são essas influências que muitas vezes, se nós sem nos apercebermos, somos picados, somos conduzidos. E o livro dos Espíritos nos ensina. Kardec perguntou, os Espíritos interferem nas nossas vidas? E os benfeitores nos disseram, está lá escrito, mais do que vós pensais, são eles que vos conduzem. Então temos que criar em nós esse sentimento, portanto, de limpeza, de ecologia, de bem-estar, de bons pensamentos. Apossam-se dela, exaltam-lhe a cobiça, tratam de extinguir a fé em Deus e, quando finalmente vêm segurar a sua presa, estendem a sua ação, tudo que se aproxime de sua vítima, o fatal contágio. Então eles vão ali, vão andando à volta, vão minando, e quando tiver o ponto mal, vai ser agora. Então a gente lá vai matar, vai vilipendiar, vai dizer mal do vizinho, vai dizer mal da vizinha, se anda com a saia grande, se anda com a saia curta, não é? Portanto, então nós somos conduzidos, temos a perceber, então vamos raciocinar se aquilo que estamos a pensar é nosso, se vai de encontro a como nós somos, ou se vai contra aquilo que nós não. Então não é nosso. Se nós tivermos um caráter exemplar, se nos for sugerido fazer alguma coisa de errado, você diz, para isto não é meu, porque eu não sou assim. Então eu não vou fazer. Porque a última vontade é sempre nossa. Eu fiz sem. Não. Nós fazemos porque atendemos a. Então nós temos o livre-arbítrio. Então vamos saber utilizar o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de escolher. Mas não é libertinagem, portanto nós fazer aquilo que nos dá. Não. Isso não é livre-arbítrio. Isso é libertinagem. Não é? Portanto, então nós temos que discernir, portanto, entre uma coisa que é plausível, portanto, certa e educada, uma coisa que não é. Queridos amigos, como podemos observar, os mundos espirituais têm vindo a ser descritos pelas mais diversas mensagens e observadores do além. A série é imensa e infinita, assim como a trajetória do espírito em sua evolução. Podemos ver que os planos e as camadas vibratórias se superpõem desde os abismos mais tenebrosos até às esferas resplandecentes de luz e beleza inimaginável. Todos nós somos os grandes convidados a tratar da ecologia, do bem-estar da nossa casa maior. Para tal se faz necessário e urgente tratar da nossa ecologia mental, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio. Arrumando os nossos departamentos neuronais, ou os nossos neurônios, né, que estão divididos sobre departamentos. Colocar cada coisa no seu lugar. Como quem trabalha no escritório põe as pastas, não é? Põe pastinhas, não é? Portanto, e põe tudo no devido lugar. Limpando-nos do lixo tóxico dos nossos maus pendores, da nossa aspereza, dos nossos vícios, dos detritos tóxicos oriundos dos maus pensamentos e juízos errados e avaliações menos nobres que fazemos nos outros. É muito fácil a gente, o outro, aquele porta-se mal, aquela nem tanto, o outro não. Mas muitas vezes a gente está a ver uma pequenina coisa no olho do outro, mas não vemos a trave, portanto, que está à frente do nosso. É urgente substituir todas essas ervas daninhas por outras mais agradáveis, ajudando na construção do bem, do novo mundo que se avizinha e que, por certo, terá a contribuição dos homens e mulheres de boa vontade.
Temos que entregar a casa conforme a recebemos, limpa e asseada. Todos nós, queridos amigos. Quando vemos este lado da vida, nós viemos habitar uma casa, por empréstimo. O dono da casa é Deus. Ou Jesus, como queira. Então nós estamos a pagar um aluguel, portanto, pela casa. Nós fizemos um contrato. Cada um mora na sua casa, correto? Um é propriedade própria, mas há aqueles que moram numa casa alugada, portanto fizeram um contrato. Quando se vai fazer um contrato, assim, por quantos anos é? 2 anos, 3, 5 anos. Muito bem. E no fim diz assim, quando sair da casa, tem que deixar como a encontrou. As lâmpadas no sítio, os interruptores no sítio, não é? Portanto, os armários direitinhos, portanto, tem que deixar tudo direitinho. Conforme encontrou, tem que deixar. É a mesma coisa que nós. Porque esta casa onde nós moramos não é nossa, é emprestada. Então nós somos responsáveis pela casa, por aquilo que nós, pela casa que estamos a utilizar. Então nós andamos como espíritos errantes, portanto, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Nesse intervalo nós vamos progredindo e vamos evoluindo. Progredindo e evoluindo. Ou seja, aprendendo, vindo cá experienciar, colocando em prática. Regressamos do outro lado, aprendemos outras coisas e vimos colocar em prática. À medida que vamos nesse vai e vem, nós vamos modificando a estrutura do planeta. Onde eram campos, bolsas, mato, nós vamos construindo prédios, hipermercados, avenidas, autoestradas, vamos alterando, não é? Portanto, a estrutura, correto? Vamos criando ambiente para isso. Vamos criando jardins, fauna, flora. Vamos nos sentindo bem. Vamos tendo formas de comportamento. Criaturas mais educadas, mais solidárias, mais fraternas, mais amigas. Vamos partilhar o aprendizado que cada um tem. E isso é fantástico. Então, nesses intervalos, nós vamos não só progredindo, mas vamos contribuir precisamente para a ecologia, portanto, o bem-estar do próprio planeta. Todos nós, com a autorização de Deus, com o beneplacito, portanto, de Jesus, somos nós que temos que fazer essa tarefa. Somos nós. Já imaginaram qual é a nossa responsabilidade? É muito grande. Já imaginaram, portanto, a preponderância que nós temos no mundo em que nós habitamos? Vocês já tinham pensado nesse pormenor? Nós somos fundamentais, todos nós, no mundo em que habitamos. Então, e os que fazem mal? Então, os que praticam crimes? Então, e os que odeiam? Então, e aqueles que praticam violência doméstica? Isso é momentâneo. Eles um dia vão melhorar também. Porque se nós hoje não praticamos violência doméstica, nós não lembramos, se cá também já praticamos. Alguns, de momento algum, em alguma existência. Nós não matámos, mas se calhar já matámos, já violenteámos, já fomos guerreiros. Já fomos 30 por uma linha. Só que nós não lembramos. Mas se calhar temos alguma tendência que nos alerta para isso. Se fosse eu que estivesse lá, eu fazia isto, eu fazia aquilo. Estão a ver a tendência? Aqueles comentários que nós fazemos, por alguma coisa que a gente vê na televisão. Se fosse eu fazia. Eu fazia, ia-se ver comigo. Estão a ver a tendência que a gente tem? Se calhar estava lá e não fazia nada, mas é aquela tendência de nós, rapidamente, portanto, nós fazemos juízos, assim, que demonstra, portanto, aquilo que se calhar está inscrito, está em nós, que só nos vamos libertar, só nos vamos tornar, na realidade, pacíficos, quando nós formos a paz. Todos nós oramos pela paz. Correto, não é? Todos nós oramos pela paz. Então nós vamos dizer, se Deus quisesse, acabava com a guerra, acabava com a fome. Mas para acabar com a fome, eu tenho que produzir condimentos para que ela possa ser sanada. Eu tenho que partilhar disso. Eu tenho que ser paz. Eu posso orar muito pela paz, mas se eu não for paz, não tem como. Não é? Então, orar sim pela paz, mas nós vamos fazer um esforço para sermos essa paz.
partindo pelos nossos lares. Porque Jesus também afirma no Evangelho, quando fala em relação ao próximo, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é o próximo mais próximo de nós, é aquele que mora ao nosso, é aquele que está connosco, que está ali ao lado, não é? Porque a gente às vezes quer praticar a caridade e sai para a rua. Eu vou praticar a caridade, vou fazer uma panela de sopa e vou levar aos... Não é? Portanto, e se calhar portanto, tem a mãe, a sogra, o marido, ou seja, quem for, ali ao lado em casa, portanto, ele não precisa, o que é preciso é o que está na rua. Não, o próximo mais próximo nosso é aquele que está ao nosso lado. É o que mora connosco. Então nós devemos começar por aí. E só depois de nós começarmos por aí, ganhando experiência, é que nós podemos sair para a rua, portanto, vivendo um conceito maior. Então a ecologia está ali logo ao lado. Bem perto de nós. Meus amigos. Era a tarefa, portanto, que nós trazíamos para hoje. Peço desculpa pela demora, mas achei tão importante nós falarmos sobre este assunto, porque nós precisamos que os nossos corações fiquem recheados e nós pensamos de nos sentir importantes, assim, mas eu sou importante à face do planeta. Claro, nós somos importantes sem importância nenhuma, mas somos importantes, cada um na sua tarefinha, cada um no seu trabalhinho, cada um, portanto, nos seus diálogos, cada um naquilo que... Todos nós somos importantes, todos nós. Então vamos continuar com essa azáfama, com esse querer, com essa boa vontade. Que Jesus abençoe a todos. E marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Que se não houver, portanto, nada de nenhum contratempo, como aconteceu com a nossa companheira Catarina, portanto, serei eu próprio, portanto, na próxima, a estar cá outra vez, portanto, não é? Portanto, esta vida é assim, não é? Vamos lá. Vamos então orar. Vamos. Quem quiser encerrar os olhos, pode encerrar. Quem quiser estar com os olhos abertos, pode estar. Portanto, vamos sentar bem, de forma confortável, de forma muito simples. Vamos pensar em Jesus. Vamos colocar na nossa mente a sua imagem bela, serena, caminhando ao longo do lago de Nazaré, em busca dos amigos que ele escolheu, precisamente para fazer parte do colégio apostolar. Sorridente, cumprimenta um, abraça outros, incentiva outros à pescaria, lhes dizendo que eles seriam, além das suas tarefas, as mais variadas, como profissões de homens simples. Eles seriam, acima de tudo, logo mais, quando ele partisse, seriam pescadores de homens e de mulheres de boa vontade para o colégio apostolar. E no ápice se juntaram 500, chamados 500 da Galileia. E o mestre inconfundível da nossa vida dizia: ida aos 500 da Galileia, falai das bem-aventuranças, falai do amor, da paz, da harmonia. Confiai, tende fé, vos prepararei um lugar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Tenho necessidade de partir, mas não ficareis sós. Um dia, no tempo adequado, quando houver já uma certa maturação de espíritos, cujas inteligências se tornarem capacitadas para entenderem que agora eu não posso falar, vos enviarei o Consolador prometido, para repor todas as verdades
e apaziguar os vossos corações, as vossas mentes. Ide e confiai. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a nossos irmãos aqui presentes na noite de hoje, nos 2 campos da vida. Que a vossa luz possa assim, Senhor, balsamizar as dores e as feridas de cada um. Muito obrigado.